Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia, o lugar da galera mão na massa. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouco mais sobre a importância do uso da escala nas esculturas. Sim, pessoal, muitas vezes você que já faz escultura ou vê os outros fazendo escultura já deve ter visto ou ouvido falar esse conceito da escala, não é? E é importante usar a escala, fazer na escala tal ou na escala X. Às vezes você inclusive não entende muito bem para que isso serve, ou então tenta fazer, mas não faz direito. Ou realmente não faz ideia alguma e talvez esteja boiando totalmente do assunto. Mas, nesse vídeo eu quero explicar para vocês a importância de usar a escala na hora da gente fazer nossas esculturas e quero ensinar para vocês, inclusive, como que você aplica esse conceito da escala nas suas esculturas, especialmente também para elas terem um pouco mais de coerência e ordem umas com as outras. Mas antes de mais nada, deixa aquela sua curtida para fortalecer o canal aqui no YouTube, compartilha com seus amigos e se inscreva caso você não seja inscrito, também aciona o sininho para receber notificações toda vez que lançar um vídeo novo. Primeiro de tudo, eu não estou falando de escala de trabalho, escala do IBGE, sei lá, escala financeira, não, nada disso, tá? Tem o mesmo nome, mas assim, realmente existe uma relação matemática aí na questão da escala. E aí você vai falar, meu Deus, Bruno, eu não sei nada de matemática, como que eu vou fazer então uma escultura? Relaxa, cara, eu também não sei, eu também sou péssimo em matemática, sempre fui muito ruim em matemática. Mas você vai ver que é muito simples. Claro que assim, lá no começo, lá mais de 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar escultura, eu aprendi de uma forma totalmente louca, que tinha que fazer uns 3 cálculos. A pessoa que me mostrou isso, eu acho que não sabia muito bem o que fazia. E também realmente não existiam muitas fontes seguras na época, né? Depois, analisando um pouco melhor, eu percebi que na verdade era muito simples, muito lógico e muito intuitivo, inclusive. Você não precisa ser um Isaac Newton, assim, um gênio da matemática, da física quântica, assim, para conseguir fazer esse tipo de cálculo. É coisa muito simples, pessoal. E como eu disse, é até mais intuitiva, às vezes você faz até de cabeça. Mas assim, por que é importante? Assim, é uma coisa que eu sempre faço nas minhas esculturas, eu sempre estabeleço às vezes algumas regras de escala. Muitas dessas esculturas que vocês estão vendo aqui, elas têm uma escala. Claro que aqui está tudo misturado, mas elas têm uma escala pré-definida, assim, até para elas terem uma coerência entre si. E também, quando eu faço uma escultura para um cliente, eu pergunto qual é a escala, ou qual é o tamanho, né? Quando a pessoa é muito leiga, né, não conhece muito do assunto, você pergunta mais o tamanho. Mas assim, no fim das contas, o que é a escala em si? O que é a escala propriamente dita? Podemos dizer que a escala é basicamente uma relação de proporção da escultura, né, com o seu tamanho original ou do objeto que a inspirou. Meio complicado falando isso, mas vocês vão entender na prática. É basicamente assim. Vamos falar uma escultura de uma figura humana. Sei lá, uma escultura aí minha, por exemplo. Eu tenho 1,83 m aí. Se eu fosse fazer uma escultura exatamente do meu tamanho, uma réplica minha, basicamente a referência principal seria o meu corpo, com as minhas medidas, o meu tamanho, as minhas proporções. Basicamente, se eu fosse fazer uma escultura exatamente do meu tamanho, seria uma escultura na escala 1:1. Por quê? É o mesmo tamanho tanto da escultura quanto do referencial real que a gente está se baseando. Agora, se eu crio uma escultura do nada, uma escultura que não é baseada numa figura, uma coisa que saiu, sei lá, da minha cabeça, por exemplo, sei lá, como por exemplo aí eu vou colocar aqui uma imagem da figura do Tormento, né? Que é uma escultura que eu fiz aí há muito tempo atrás, daquela minha linha do Fragmento de Alma, que é basicamente uma produção própria aqui do estúdio. Não tem um referencial de coisas reais aí, não é verdade? Tem aí referências humanoides, mas não existe isso. Aí, se essa é uma escultura original, então eu quero ampliar ou reduzir essa escultura, aí a gente também usa o conceito de escala, utilizando essa escultura no tamanho que ela existe originalmente como o referencial principal. Resumidamente, se uma escultura é feita com uma base em algo que existe, essa coisa que existe é o referencial principal para a gente se basear na escala. Normalmente é fácil você entender isso se você pensar numa pessoa, num personagem também, sei lá, quer fazer uma escultura do Capitão América aí que tem algo como 1,90 m. Então, mesmo o Capitão América não existindo na vida real, esse personagem ele já tem uma altura pré-determinada para você utilizar como referencial para fazer uma escultura menor ou maior,
que esse referencial. Se você inventa algo, essa sua invenção, seja ela do tamanho que for, ela tem então como referencial o próprio tamanho dela, tanto para você aumentar como para você reduzir. Então eu quero comentar aqui quais são as principais escalas que eu trabalho e também que são mais comerciáveis, né? Que a gente inclusive estuda escultura através delas. Se a gente parar para pensar, a gente trabalha realmente mais escalas redutivas, né? Reduzindo o tamanho original das coisas, né? Ou do referencial, como eu disse. Então, assim, eu já comentei da escala 1 para 1, né? Que é neutra, né? Não é nem reduzindo nem aumentando, é o tamanho original. E, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é essa escultura do busto do Batman Vampiro, que eu fiz lá para o Horror Expo. Ela seria no tamanho original, né? Inspirado nas medidas que é fornecido nos gibis do Batman, né? Que seria do Batman Vampiro. E ele tem aí mais de 70 centímetros desse busto, né? Até a ponta dos chifres aí, né? Das orelhas, melhor dizendo, né? Batman não tem chifre, tem orelha. Mas, novamente, quando você não tem a coisa real, no mundo real, você utiliza o referencial que é fornecido no seu material de origem, no caso HQ, filme, história, no caso jogo, enfim, qualquer coisa assim que possa aparecer. Depois tem a escala que eu mais gosto. Dentre tantas outras, essa é minha favorita disparado, que é a escala 1:4. Ela que eu utilizei para fazer a maior parte dessas esculturas grandes aqui, né? Desde o Loki lá atrás, aqui Han Solo, a Demon Hunter do Diablo 3. Tem também aqui essa Índia, o Geralt, a feiticeira, enfim. A maior parte das esculturas que eu, inclusive, tenho aqui nessa minha coleção, eu fiz na escala 1:4, que é a minha favorita, ou também conhecida e chamada, né, de escala Premium, né, escala Premium Format. Enfim, você pode entender o que então nisso, já que eu falei 1:4. Ela é 4 vezes menor que o seu referencial original. Basicamente, você pensa assim, então, qual é a altura do Geralt? Sei lá, vamos dizer que, eu não lembro de cabeça, mas vamos dizer que o Geralt tem aí 1,90 m, algo assim. Então você vai pegar realmente o tamanho do Geralt e reduzir ele 4 vezes. Vai ter aí esse tamanho que eu utilizei nessa escultura, que sei lá, acho que foi algo em torno de 47 centímetros, 50, algo assim. Eu sou ruim de cabeça, tá, pessoal? Por isso que é sempre importante você fazer uma conta realmente direitinho aí. Tem também a escala 1:6, né? Escala 1:6, ó, eu tenho, dentre algumas esculturas, eu trouxe aqui uma já conhecida aqui no canal, que é essa escultura da Mulher Gato. Ela é de uma animação. Na animação, é proposto que ela tenha aí mais ou menos aí algo como 1,70 m. Então, você, na escala 1:6, teria que fazer ela com aproximadamente aí uns 30 centímetros, um pouco menos, acho que 29, algo assim. Mas esculturas na escala 1:6, no geral, tem isso daí, entre 29, 30, 31... varia um pouco da altura do referencial, ainda mais falando de pessoas, né, no referencial humanoide. E é uma escala excelente, tanto para você fazer, né, tanto para você colocar na sua coleção aí. Não é tão grande quanto a 1:4, né? Às vezes tem gente que acha grande essa escala, por isso prefere fazer na escala 1:6. Inclusive é até mais rápido de fazer do que essas que são maiores, não é, pessoal? No caso, comparando com a 1:4. Tem também, aí já vamos reduzir drasticamente, tem a escala 1:10. A escala 1:10, eu vou plantar eu vou mostrar um exemplo que vai plantar uma dúvida aí na cabeça de vocês, mas eu vou explicar ainda nesse vídeo, que é a Shirahoshi. Para quem conhece a personagem sabe que eu vou estar falando uma coisa errada, de certa forma. Mas por que eu trouxe aqui a Shirahoshi? Porque ela está no tamanho padrão para escala 1:10, que é 18 centímetros, né? No mundo de colecionáveis existe algumas medidas em polegadas também, não é? Por exemplo, se eu fosse fazer uma escultura 1:4 e eu não quisesse utilizar essa regra 1:4, né? Eu fosse falar, por exemplo, com um americano, ele entenderia melhor se eu falasse 18 polegadas. Se eu fosse fazer na escala 1:6, eu teria que falar então 12 polegadas. E na escala 1:10 é 6 polegadas. O americano, né, o gringo, como a gente brinca, né, gosta muito de trabalhar em cima de polegadas. Então, assim, esse tamanho de 18 centímetros, ele é mais ou menos padrão, em média, né,
para esculturas na escala 1:10, ou seja, 10 vezes menor do que o tamanho original. E tem também outra que é bem conhecida, é a escala 1:12, né? 1:12 já... Por que eu estou citando aqui? Porque talvez muita gente que colecionou aí nos anos 2000, assim que nem eu, colecionou bonequinho, né? Tinha lá os Marvel Legends, né? Tem gente que coleciona até hoje. Marvel Legends é na escala 1:12, eles têm aí em média uns 14 centímetros. E você deve já ter esbarrado em algum aí na sua vida. Então, assim, essas são as escalas redutivas principais que a gente pode encontrar aí à nossa disposição. Agora, o que você não deve fazer é confundir com escalas aumentadas, né? Afinal, você também pode fazer uma escultura numa escala maior que o referencial. Se você quer fazer uma escultura menor, eu já ensinei, você vai pegar o tamanho original do referencial e dividir pelo tamanho da escala que você quer trabalhar. Quer trabalhar na escala 1:4? Então você vai pegar aí, exemplo, o tamanho da figura original é 1,80 m. Você vai dividir por 4. Vai ter uma escultura aí de uns 45 centímetros. Você quer fazer uma escultura na escala 1:2. Você vai pegar o tamanho desse exemplo, né? Aí de 1,80 m e dividir por 2. Vai ter uma escultura aí de 90 centímetros. Use sempre calculadora para fazer isso, pessoal. Às vezes até de cabeça eu mesmo me confundo. Agora, para fazer esculturas aumentadas, como é que a gente faz? Se a gente vai dividir para reduzir, para aumentar, a gente multiplica. Você só vai precisar saber essas duas operações matemáticas, pessoal. É bem simples, não tem mais conta em cima disso não, nesse caso, né? Agora sim, quais são as principais escalas aumentadas? Meio que eu vou ficar devendo isso para vocês, pessoal, porque o céu é o limite. Mas como que você raciocina então nisso? Bom, eu quero fazer uma escultura então 2 vezes maior que o tamanho original. Como é que eu chamo isso? Vai ser uma escultura na escala 2:1. 5 vezes maior que o tamanho original? 5:1. 20 vezes maior que o tamanho original? 20:1. E por aí vai. É basicamente pegar o tamanho original da escultura e multiplicar pelo número maior, né? Pelo número da escala maior no exemplo. Eu falei que o céu é o limite para esse esquema, né? Se você for ver, por exemplo, os carros alegóricos no carnaval, você vai ter um padrão entre os carros, provavelmente. Mas, em esculturas espalhadas pelo mundo, realmente fica uma coisa louca. Se você for ver, por exemplo, desde o Cristo Redentor, Estátua da Liberdade, eles já têm tamanhos diferenciados. Aquela escultura maravilhosa lá da Mãe Pátria, na Rússia também, ela é muito, muito grande. Mas tem uma ainda maior que eu descobri, acho que no ano passado que existe, que é uma escultura na China. Até vou olhar aqui direitinho para falar para vocês. É uma escultura, se você procurar no Google, você vai ver que ela tem 180 metros. É tipo um chinês aí, né? É uma homenagem ao líder da independência do país. E, basicamente, como que você então faria esse cálculo? Chutando o que ele tem aí, você pode fazer um cálculo meio que pensando como que idealizar essa escultura. Sei lá, se o cara tem, então, 1,80 m, o chinês deve ter, talvez, nessa linha, não sei, de tamanho. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas se ele tem 182 metros, então ele seria na escala, sei lá, 1000:1. É uma coisa louca demais, pessoal. A gente não calcula isso normalmente quando a gente faz uma escultura. Precisa realmente um projeto de engenharia para fazer algo desse tipo. E para fechar, eu quero fazer um especial aqui, que é basicamente inspirado na galera que coleciona, né? Que coleciona aí estatuetas, action figures e por aí vai, né? Que eu comentei já aqui, inclusive, nesse nosso vídeo. Como que você faz, então, uma escultura de um personagem aí inspirado no cinema, nos quadrinhos? Pior ainda, quando esse personagem existe nos quadrinhos e no cinema. Qual escala, qual o tamanho que eu utilizo para dizer qual que é a escala certa? Você vai ter que realmente ver qual é o design, qual é a imagem que você quer fazer desse personagem. Eu vou dar um exemplo muito importante, muito interessante. Se você quer fazer o Wolverine dos quadrinhos, o Wolverine dos quadrinhos tem 1,60 m. Se você quer fazer o Wolverine no cinema, o Wolverine no cinema é o Hugh Jackman. O Hugh Jackman tem 1,90 m, algo assim, se não me engano. Então, são tamanhos muito diferentes. Você não vai ter um boneco, né, ou uma escultura do mesmo tamanho. Se você fizer o Wolverine dos quadrinhos, vai ser uma coisa. Se você fizer o Wolverine do cinema, vai ser outra, mesmo que eles tenham a mesma escala. Se eu fizer, sei lá, na escala 1:6, né, 6 vezes menor que o original, o Wolverine dos quadrinhos vai ter aí menos de 30 centímetros, que é mais ou menos a linha padrão aí. Já o Hugh Jackman provavelmente vai ter ali um
pouco mais até vamos fazer a conta aqui junto com vocês aqui, pessoal, ó. Facilite a vida de vocês colocando tudo em centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 160, que seria 1,60 m do Wolverine dos quadrinhos, dividido por 6, ele vai ter 26 centímetros na escala 1:6, que é uma escala muito legal. Agora, se eu quero fazer o Hugh Jackman, vamos dizer que ele tem 1,90 m, não pesquisei, mas é algo nessa linha pelo que eu vi uma vez. O Hugh Jackman, então, 1,90 m, dividido por 6, ele vai ter aí 31,6. Ou seja, se eu quiser fazer esse personagem, eu tenho que prestar muita atenção em qual é a mídia que eu estou utilizando como referência. É assim, você vai ver gente que inclusive coleciona muito metida a sabichão, assim, sem entender nada. E isso que eu vou falar agora é fato. O ator do personagem no cinema, ele é referencial. Tanto para a escala, quanto para a altura e as proporções na hora de fazer um boneco, na hora de fazer uma escultura daquele personagem interpretado. Se você vai fazer, sei lá, o Star-Lord, você vai utilizar o Chris Pratt como exemplo. Isso se a gente vai falando do Star-Lord no cinema. Nos quadrinhos, aí já é, no caso, as informações fornecidas pela Marvel nos quadrinhos. Você tem que prestar muita atenção no referencial, pessoal, e na mídia que você está buscando. Agora vem um caso para realmente bugar a cabeça de vocês. E já estive em discussão de grupos e a galera ficou debatendo sobre isso. Ah, mas se o ator é importante, e por exemplo o ator que interpreta o Gimli lá do Senhor dos Anéis, ele originalmente tem 1,90 m, mas o Gimli é menor. Pessoal, nesse caso, entra naquelas edições especiais, ou exceções, como eu gosto de dizer. Quando tem um ator que ele vai dar a voz pro personagem, ou que ele vai dar a captura de movimento, o rosto, que seja, mas vai ser feito um efeito de edição, ou um efeito gráfico ali, um CGI, né, e por aí vai, você vai considerar o resultado final como medida para sua escala. O Thanos, por exemplo, aí é o Josh Brolin, né? Eu nem sei a altura dele, mas ele deve ter 1,80 m, 1,80 m e pouco, sei lá. O Thanos tem mais de 2 metros. O Hulk também, você não vai considerar o Mark Ruffalo como referencial, você vai considerar o tamanho final do Hulk. É óbvio isso, certo, pessoal? Mesmo os hobbits lá do Senhor dos Anéis, e até mesmo alguns personagens, você tem que ver realmente o tamanho que você quer representar na determinada mídia. Porque, falando de Senhor dos Anéis, que é uma coisa que eu gosto muito, o Balrog, por exemplo, quando eu fui fazer o meu Balrog, eu me inspirei num dos filmes. E também no conceito original que a Weta fez. Porque nos livros, a altura dele é descrita de outra forma. Então, sempre leve em consideração a forma daquilo que você quer representar. Se for no cinema, utilize as medidas do personagem ou da figura no cinema. No caso, muitas vezes vai ser um ator. Se for, como esse exemplo do Thanos, do Hulk, você vai utilizar as medidas fornecidas desse personagem na sua versão final de CGI e por aí vai. É bem óbvio, pessoal, mas muita gente gosta de complicar na hora de falar desse assunto, principalmente sobre colecionismo. Ah, e aí, para fechar, vamos voltar aqui com a Shira Roxa. A Shira Roxa, ela é uma giganta, né? Ela é gigante lá no mundo de One Piece, mas para essa coleção lá no BWFC, quando eu trabalhei para Banpresto, eles, mesmo sabendo que teria essa discrepância aí na escala, eles quiseram que eu fizesse uma representação dela, não na escala 1:10, mas na escala 6 polegadas, que é aquilo que eu comentei com vocês. Porém, se você esquecer que ela é uma giganta, ela até passa por uma figura humanoide na escala 1:10, como a Nami, que tinha nessa coleção, como o Zoro, ou outros personagens que tinha junto do mesmo lote, do mesmo pack da Shira Roxa que eu fiz lá pro BWFC. Então, assim, ela é uma giganta, assim. Se fosse fazer se fosse dizer em qual escala que está essa Shira Roxa, eu não sei de cabeça, porque eu teria que ver qual é o tamanho dela nos mangás, né? Ou no anime, enfim. Mas aqui, independentemente do tamanho real dela, quiseram uma representação dela nas medidas, ou melhor, na escala de 6 polegadas, que é uma escala mais internacional, que facilita na hora de trabalhar esses personagens gigantes aí que
não teria uma reprodução tão fácil aí de fazer nessas escalas conhecidas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido para que serve a escala. Serve não só para a gente realmente fazer a interpretação aí das figuras que a gente quer esculpir, mas também para a gente organizar a casa, não é? Para a gente ter aí uma coleção coerente aí das esculturas que a gente for fazer. É muito bacana você realmente ter uma ordem aí na sua produção artística, pessoal. Comenta aqui, inclusive, qual é a escultura que você gostaria de fazer numa escala reduzida, né? 1:10, 1:4, enfim, 1:6. E também numa escala aumentada, 1:2, 1:5. Se você pudesse fazer uma escultura tão grande, qual que seria essa escultura? Beleza, pessoal? É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Nos vemos no próximo vídeo aqui da Arcadia. Um grande abraço e, como sempre, mão na massa!